Receita pão francês. A gente vai usar 3 xícaras de farinha, 5 ml de sal, a mesma medida pro açúcar, 5 ml de açúcar. E a gente vai usar 5 ml de fermento biológico. E aí eu achei pouco e resolvi colocar um pouquinho mais de fermento biológico, tá? Então eu joguei aqui diretamente na massa. Então deve ser uns 7, mais ou menos uns 7 ml de fermento biológico. Misturei tudo, mistura. Deixar bem misturadinho a massa antes de colocar o líquido. E agora a gente vai fazer um vulcãozinho assim, abrir no meio. Então deixa bem bonitinho, o vulcãozinho bem alto, porque a gente vai colocar um ovo aí no meio também, então pra não cair, tá? Abre. E aí eu coloquei 15 ml de manteiga, margarina, manteiga, qualquer coisa. E aí abri um ovo na parte aí do meio também. E fui colocando depois água gelada, não é água fria, tá? É água gelada mesmo, aquela que a gente pega diretamente da geladeira. Então fui colocando assim com a colher para não transbordar do vulcãozinho. E fui mexendo com a mão, tá? Então a gente vai usar basicamente quase uma xícara de água, mas a gente vai colocando pouco a pouco. Então a gente continua mexendo. Depois eu coloquei mais água, tá, gente? E aí a massa ela não pode ficar pegajosa assim, ó. Então ela tá muito pegajosa e eu fui colocando mais farinha, pouco a pouco, pra não perder o ponto da massa, tá? Depois, ó, a massa ela tem que ficar mais ou menos assim, ó. Colocar o dedo e não ficar pegajosa no dedo. E aí eu peguei um pedaço da massa e tô tentando abrir aqui, mas tá difícil, porque só com uma mão, mas deu certo. Depois enrolar assim, ó, o pãozinho, tá? Então, basicamente assim, os outros já estão prontos aqui. E a gente pega aquele paninho do dia a dia, limpinho, coloca em cima da massa e coloca a massa para descansar no micro-ondas. Descansar, tá, gente? Não é para ligar o micro-ondas, não. Descansa aí por 1 hora, mais ou menos, tá? E aí, a massa, ela vai dobrar, assim, de tamanho. Eu esqueci de avisar, mas eu fiz um corte aqui com a lâmina limpa, nova de preferência, com certeza. E fiz uma abertura assim, eu só vou fazer aqui pra vocês verem que eu esqueci de mostrar. E coloquei água no pincel, esse pincelzinho que a gente usa pra pincelar é água, tá, gente? Não é gema, não. Então pincelei em cima do pão água, não muito. E depois coloquei dentro do forno, 180 graus. Esqueci também de avisar de fazer, eu coloquei um vidrinho desse com água pra assar junto, tá? Com a massa. Agora aqui, ó, já é meu pãozinho pronto. Olha que coisa linda. Dá uma olhada. Que pretinho. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim.